Estamos ao vivo? Fala, galerinha, tudo certo? Como é que estamos? Mais uma live nossa aqui, toda terça-feira, e agora, terça-feira, às 20 horas, né? Nosso novo horário marcado aqui para falar sobre aquilo que a gente tanto gosta, né? Renda passiva, dividendo, independência financeira, né? Porque no fim das contas, a gente enfim, eu não conheço ninguém aí que queira ser obrigado a trabalhar pro resto da vida, né? Então, vamos falar naquele nosso assunto que a gente gosta, hoje trazendo aí mais alguns ativos para a gente analisar o nosso querido Status Invest, né? Acho que é o melhor site que eu conheço, gratuito, né? Para analisar ações, analisar fundos imobiliários. Agora também o Status Invest permite análise de FIAGROS também, tá? FIAGRO, e tem também os REITs, né? São ativos lá americanos, estoques, ações americanas também. Tudo isso aí no nosso Status Invest, nosso queridíssimo Status Invest. Deixa eu ver os comentários aqui da galera. Fabrício Souza, boa noite. Boa noite, Fabrício. O Fabrício comentou ali, eles vêm sempre bons insights. Bacana. Lorivaldo Ribeiro, boa noite. Boa noite, Lorivaldo. Seja bem-vindo aí. Berg Oliveira, grande Felipão. Valeu, Berg, pela presença. Berg mandou boa noite. Ronaldo Nogueira, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Anielson. Gustavo Tani. Sempre um prazer, muito grato. Sérgio Adriane, boa noite, show de bola, valeu aí pela presença, galera. Até uma pergunta que eu queria fazer para vocês, respondam aí no chat, quem puder, se vocês preferem mesmo a live aqui às 20 horas, né, como a gente está fazendo agora, ou se vocês preferem ali o horário das 18, como era antes, né. Até me deixem aí a opinião de vocês para eu fazer esse levantamento aí e eventualmente a gente mudar, né, mas eu acho que 20 horas aí é um horário bacana, né. Então, quem puder opinar, deixa no chat aí a sua sugestão, né? Se prefere às 18 ou às 20. Matheus também mandou boa noite. Boa noite, então, Matheus, André Hoffman, Fábio Lima. É isso aí. O Fabrício, já temos aqui as opiniões. Marcos Pacheco às 18, Matheus prefere às 20, Fabrício Souza às 20, Augusto também às 20. Então, acho que 20 horas tá ganhando, né? A galera tá gostando. Acho que 18 horas muitas vezes as pessoas estão no trânsito, estão ali voltando do trabalho. Às vezes fica difícil, né? De repente assistir, ter que assistir no carro, no ônibus, no trem, né? Então acho que vamos manter então 8 horas. Eu acho que a maioria pediu 8 horas, mantemos então 8 horas. Bom, então, pessoal, para a gente começar, antes da gente começar, na verdade, eu queria até lembrar vocês que tá rolando, né? Uma assinatura, né, com desconto aí de 30% no Suno Fundos Imobiliários, que é o plano para quem quer renda passiva todo mês, que é aquele pingadinho na conta, né? O Suno Fundos Imobiliários ele está aí com uma promoção de 30%, tá? E quem assinar hoje, até hoje à noite, né, até as 23h59, vai levar também um grupo privado, né, que dura aí 5 dias, com conteúdos ali exclusivos e desafios também para vocês aí construírem na prática, né, renda passiva. E também eu liberei por caráter aí totalmente emergencial, né, digamos assim, porque vai ser super limitado o meu curso também, Viva Dividendos, até aí os próximos dias. Tá? Então, quem assinar aí o Suno FIS vai levar, além da carteira, né, de fundos imobiliários, que vocês já estão cientes, imagino, que tem ali vários dos melhores ativos, né, para vocês gerarem renda passiva todos os meses e darem passos aí, né, rumo à independência financeira. Vocês também vão levar, então, de bônus, né, o meu curso Viva Dividendos e também esse grupo exclusivo no Telegram. Acho que é Telegram, né? Mas não tenho certeza agora, mas acho que é no Telegram. Então, tá aí, isso aí tudo por apenas 12 vezes de 17,50, mais ou menos. Né? Até não estou com o número aqui, o número certo, mas é menos de R$18 por mês, tá? O preço normal
cerca de 25 por mês, então está com desconto aí de 30%, então aproveitem aí que é uma grande oportunidade. O link está aí na descrição, para quem quiser, é só aproveitar. E também aqui no chat, eu até destaquei aí, para quem quiser, é só aproveitar. Bom, pessoal, então vamos ao tema principal. A gente vai analisar aqui alguns ativos, né, da Bolsa, né, que são grandes geradores aí de renda, que muita gente acompanha, muita gente gosta, e sempre me pedem opinião. Vamos dar, então, uma analisada e vamos olhar, né, como é que estão as coisas aí, e vamos começar por uma ação. Vamos começar por Banco do Brasil, né, nosso querido BBAS3, estatal, né, brasileira, banco aí mais antigo, né, do nosso país, que os últimos meses aí vem tendo uma performance muito positiva, né? A gente vê aí que o Banco do Brasil está com uma valorização de 33,39% nos últimos 12 meses, que é um resultado excelente. Também ele está com dividend yield muito interessante, de mais de 10,5% também, muito bom esse dividend yield, né? E o Banco do Brasil, ele, apesar aí de toda essa questão de eleição, né, que ele sofreu aqui também com volatilidade, né, sobe e desce, ele, no fim das contas, hoje ele está aí numa precificação muito interessante, né, de termos de valorização, um desempenho muito bom. Então a galera pergunta aí o que a gente acha do Banco do Brasil, como é que estão os números, né, o que está acontecendo, como é que vai ser agora com essa nova gestão, né, no governo aí, a Tarciana, né, a nova presidente aí do banco, também como é que vão ser as coisas a partir de agora. Vamos dar uma olhada então nos números do BBAS3. Bom, começando aqui, né, a gente olha para o dividend yield 10,55, que apesar desse número ser, muita gente faz, né, essa conexão com a Selic, né, que eu já falei que não é certo, mas eu sei que muita gente faz, é provavelmente aí um dos maiores dividend yields dos bancos, né? E também um dos maiores da história do próprio banco, né? Quando a gente olha aqui o dividend yield histórico do Banco do Brasil, a média ele está abaixo de 7%, 6,94%, né? E hoje, então, a pessoa que compra Banco do Brasil aí, a estimativa é que ela leve pelo menos aqui alguma coisa próximo desses 10,5%, né? Como o banco divulgou recentemente aí que vai pagar 40%, né, do seu lucro de 2023 em dividendos, e o guidance do banco, eles não revisaram ainda o novo guidance, né, mas digamos que ele cumpra o guidance que já tinha sido divulgado lá atrás. Isso aqui, na verdade, ficará até acima, né, deve ficar mais próximo desses 12 aqui. Então, é um dividend yield muito bom, né, um dos maiores aqui da história. Só perdeu aqui em 2015, que naquele momento realmente era uma situação totalmente outlier, fora da curva, né? Que o Banco do Brasil chegou a 13, 14 reais aqui, começo de 2016, final de 2015, e depois aqui ficou vários anos, né, pagando muito pouco, mas depois foi retornando e hoje está aí com, mesmo com toda essa subida aqui, né, de 33,40, ele está com um dividend yield muito bom, né? Aqui olhando para a relação preço-lucro, que mostra aí para o investidor, caso a empresa continue, né, gerando a mesma lucratividade que ela tem hoje, quantos anos, né, o investidor levaria para receber o seu capital de volta, caso aquele lucro todo fosse distribuído em dividendos. A gente sabe que não vai acontecer, mas no fim das contas o lucro está ali, né, pessoal? O lucro está dentro do caixa da empresa, ele está ali se tornando patrimônio, né? Então aumentando o patrimônio. Então, no fim das contas, ele mede esse payback, né, do investidor. E hoje a gente vê que o Banco do Brasil, né, após todo um choque de gestão que veio sendo realizado aí desde o governo Temer, né, aqui por 2016, 2017, depois mantido e até intensificado pelo governo do Jair Bolsonaro, com uma ótima gestão, né, por parte ali dos gestores, dos presidentes, do presidente, dos diretores, né, do Banco do Brasil naqueles anos, que reduziu aí muitas agências, aumentou a eficiência, focou em criar valor, né, gerar rentabilidade. A gente vê aí que o banco, apesar, né, de toda essa melhora de lucratividade, que inclusive gerou uma redução do preço-lucro, porque no momento que o lucro aumenta, né,
e a cotação não sobe ou sobe pouco, o preço-lucro cai, né? Porque, no fim das contas, aquele nível de lucro retorna mais rapidamente o capital do investidor. Então, hoje a gente vê aí o Banco do Brasil com um índice preço-lucro de 4,18, que é muito baixo, é menor aí do que a média de... Olha que número estranho, né, pessoal? 666. A média do Banco do Brasil aqui é 666. Então, está abaixo dessa média aqui de 6,66, está hoje em 4,18. Isso pode indicar que estamos diante aí de uma grande oportunidade, né? Eu estou vendo aqui o comentário do Fábio Lima, ele falou, mas alguém está vendo um pouco fora de foco. Talvez seja, eventualmente pode ser a minha internet, tá, Fábio? Ou pode ser alguma configuração do YouTube. Recomendo aí que você vá ali nos detalhes ali, configuração, e veja como é que está a resolução. Então a gente vê, né, que o Banco do Brasil aqui está com um PL muito baixo, está com um dividend yield muito alto. Isso geralmente são indicativos muito bons, né, para o investidor. E aqui o preço sobre valor patrimonial, né, a gente vê aqui também, o Banco do Brasil está numa média aí nos últimos 12 anos, uma média de uma vez. Então, na média, o Banco do Brasil tem sido negociado ali por volta do seu valor patrimonial, né? E hoje é diferente. Hoje a gente está aí com o Banco do Brasil negociando a 0,74, né? Um desconto aí de mais ou menos 26% em relação ao seu patrimônio, abaixo dessa média aqui, e um pouco acima, né, do que a gente viu em 2021 e 2022, até por conta daquela alta de cotação, mas muito abaixo aqui do que a gente viu em 2018, 2019, por exemplo, né, e 2020 também. Então, mais um indicativo aqui que Banco do Brasil pode ainda estar, mesmo depois de toda essa alta, com um preço interessante, pelo menos, né? Aqui a gente vê o valor patrimonial do banco. Para quem não sabe, o preço sobre o valor patrimonial é nada mais do que, como diz, né, o nome, preço dividido pelo valor patrimonial. É o quanto, basicamente, o investidor está pagando, né, sobre aquele patrimônio. No caso aqui, Banco do Brasil, como ele tem um VPA de 53,44, e o preço, e ele está, no caso, negociado a quanto? 39,59. Então, quando a gente divide, né, o 39,59 quando a gente faz a divisão aqui, né, do 39,59 por 53,44, a gente chega então nesse 74%. Ele está negociado a 74% do seu patrimônio. Aqui a gente olha o histórico de valor patrimonial do Banco do Brasil. Olha só que impressionante, mesmo sendo um banco estatal, que coloca medo em muita gente, né? Que sofre eventualmente, muitas vezes, interferências, populismo, às vezes tem nessa interferência do Estado, a gente viu aqui várias vezes, mas olha como mesmo assim, mesmo com todos esses riscos, né, interferências e tudo mais, o banco é uma escadinha aqui de criação de valor, né? Ele aumenta o seu patrimônio aqui quase que todos os anos, né? Então a gente está falando de um banco que está com dividend yield muito bom, um preço-lucro lá embaixo, e patrimônio cresce aí quase que todos os anos, praticamente, né? Mesmo aqui na crise, grande recessão, o patrimônio ainda continuou crescendo, ó, 24,38. Aqui, na verdade, de 13 para 14 ele caiu um pouquinho, né? Mas aqui continuou crescendo, né? Um ritmo menor, mas cresceu. E olha como ele disparou aqui nos últimos anos, depois de todo aquele choque de gestão, redução de agências, né? E melhora aí da rentabilidade. E aqui, então, falando na rentabilidade, a gente vê o ROI, né, o Return on Equity, que é quanto basicamente o banco, no caso, ele gera aí de valor, né, ele retorna aí sobre o seu patrimônio. Então, para cada, digamos, R$1 investido, quanto que esse banco está retornando ao seu acionista, né, dentro daquele patrimônio ali, o capital investido, quanto que ele está retornando. Então ali a gente vê, né, 16,25 é a média, hoje ele está em torno de 17,7, quase 18% aí de ROI, né, que é muito interessante também, inclusive estando acima aí ou muito próximo já, de vários bancos privados, né. Aqui a gente vê o histórico de dividendos do Banco do Brasil. O interessante é que, mesmo no auge da crise, lá, a recessão e tudo mais, né, ele
reduziu sim os proventos em alguns anos, principalmente aqui 16 e 17, mas ele nunca deixou de pagar, né? E praticamente sempre pagando trimestralmente. Aliás, praticamente não, sempre, né? Faz vários pagamentos aí ao longo do ano. Então, o Banco do Brasil, inclusive, recentemente anunciou que vai fazer aí 8 pagamentos, né? Ao longo de 2023, pagando aí 40% do seu lucro. Então, isso aqui, né, pessoal, não é uma recomendação de compra formal. Acho que recomendo sempre que vocês acessem lá, né, os relatórios da Suno, acessem a opinião dos analistas certificados, mas no mínimo é interessante aí ficar de olho nesse banquinho aqui, né? Banquinho não, bancão, né? Porque ele parece aí estar, mesmo com toda essa alta, mesmo com toda essa bagunça, parece estar num preço atrativo. Agora, riscos existem, né? E riscos, quando a gente está falando de estatais, eles tendem a ser até maiores, né? Porque apesar do discurso da nova presidente, aí, nova CEO, né, do Banco do Brasil, foi indicada aí pelo Lula, apesar do discurso dela ter sido muito bom, assim, considerado bom, né, pelo mercado, porque ela falou que eles vão tentar ali mesclar a criação de valor para o acionista e, ao mesmo tempo, ajuda a população, ou seja, a responsabilidade social, né? Então, algum crédito ali consignado mais barato, algumas empréstimos para pequenas empresas, alguma coisa subsidiada, mas tentando sempre aí equiparar, equilibrar, né, junto com a rentabilidade. Então, nesse aspecto, o mercado gostou bastante, né? Mas a gente nunca sabe se realmente isso aí vai se cumprir ou não. Então, tem que ficar aí sempre com uma lupa, né? E observando aí de fato como é que vai ser a execução daqui para frente. Beleza? Agora vamos a um fundo que pagou hoje para mim aí, né? Acho que eu recebi hoje e não sei se eu tenho sócios aqui. Alguém tem Snag na carteira? Comenta aí no chat. Então, esse fundinho aqui, Fiagro, né? Ele me pagou hoje. Eu recebi um total de R$ 480 deste fundo, né? Isso porque aí, como ele pagou 1,20 e eu tenho aí mais ou menos 400 cotas, então ele me retornou aí em dividendos, em proventos, basicamente R$ 480, que já foram aí reinvestidos hoje mesmo, né? Em outros ativos e em mais cotas no caso, né? Então a gente vê aqui Snag 11, quem tem Snag 11 comenta aí no chat. A gente vai ver um pouquinho desse Fiagro aqui que para mim é talvez o melhor Fiagro aí, não só porque é da Suno, né? Mas porque ele tá pagando muito bem. Ele tem uma segurança acima da média, porque ele tem aí como devedor, contraparte, né? Uma empresa listada, que é a Boa Safra, uma empresa rentável, geradora de caixa, e ele tem ativos reais também, ele tem dentro lá, ele não tem só CRAs, né, títulos de dívida do agronegócio, ele tem também imóveis, né, alugados aí para Boa Safra. Então, esse mix aí do patrimônio me agrada bastante. Ah, mas quem está olhando aqui, né, poxa, estou vendo aqui DY, dividend yield de 5,36, isso está muito ruim, não sei o quê, então esse fundo não é legal. Quando a gente olha aqui, será que é isso mesmo, né? O que acontece? O que acontece é que ele é um fundo novo, né? O Snag, ele é um fundo que foi listado aí em 2016, não, 2016, 2022. Então aqui ele nasceu ali na bolsa, foi listado em setembro. E como ele ainda naquele momento, na verdade foi em agosto, se não me engano. Como naquele momento ainda o fundo estava alocando sua carteira, e ainda não estava totalmente ali alocado, ele acabou ficando um mês aqui sem pagar nada e um mês pagou 60 centavos. O que aconteceu? O que aconteceu que o dividend yield, ele, de certa forma, foi impactado, né, negativamente por esses 60 centavos e principalmente, como o dividend yield ele considera aqui os últimos 12 meses, aqui, né, pessoal, últimos 12 meses, a gente vê que nos últimos 12 meses o Snag 11 pagou 5,40. Porém, a gente sabe aqui que ele pagou só a partir de setembro. Então, não são 12 meses. São aqui, quantos meses dá aqui? 2, 3, 4, 5 meses, né? Então, ele pagou aqui 5 meses, 5,40, que dá uma média aqui
de 1,08, né? Mas lembrando que o Snag 11 ele está pagando 1,20, tá, pessoal? Porque a gente olha aqui o histórico de dividendos mais recentes, ó, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20. Realmente só aquele primeiro mês lá que ele mandou 60 centavos. E isso daqui me agrada muito nesse fundo, porque ele é basicamente como um reloginho, né? Ele está todo mês ali pingando na conta, pagando para o investidor, e é uma renda que está muito boa, né? Se a gente fizer aí 1,20, a cota dele hoje está aí 100,80, então 1,20, 100,80, a gente está falando de 1,19 ao mês, né? Há 12 meses, em 12 meses a gente está falando de 14,28, é um dividend yield muito bom, né? E como é que ele paga tanto? Qual é o segredo? Bom, basicamente o Snag 11 ele é um fundo híbrido, né? Um Fiagro híbrido, mas a maior parte dele é de papel, né? Aqui está dizendo que ele é fundo de papel, mas ele na verdade é híbrido. E a maior parte dele é papel. O que é papel? Papel, no caso aqui, ele tem certificados de recebíveis do agronegócio. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que não está mostrando, né? Mas ele tem basicamente certificados de recebíveis do agronegócio na sua carteira. Esses certificados de recebíveis do agronegócio, eles são basicamente instrumentos de dívida que as empresas do agronegócio, ou às vezes famílias de agricultores, enfim, cooperativas de agricultura, essas empresas emitem, né, esses títulos para se financiarem, para conseguir aí aumentar a produção, financiar capital de giro deles mesmo, enfim, expandir produtividade, né? E no caso aqui do Snag, ele financia a Boa Safra, né? Então, ele tem esses títulos aí que ele emite para a Boa Safra, aliás, que a Boa Safra emite, né? E ele compra, emprestando dinheiro para a Boa Safra, e tem como lastro aí também os devedores da Boa Safra, são todos, boa parte dos seus clientes aí, que a Boa Safra tem ali como contrapartida e entrega mesmo produtos, tem como fornecedores, enfim, clientes deles. Então, basicamente, o Snag financia essa atividade agrícola. Então, quando você está comprando uma cota do Snag, você na prática também está ajudando a alimentar o país, né, digamos assim, porque você está financiando isso. E a outra parte do Snag, cerca de 20% da carteira, ele está aí em imóveis, né? Aqui acho que não. Vamos ver se mostra aqui. Acho que não mostra, né? Teria que vir aqui no relatório gerencial. Aqui vocês podem acessar, né, o relatório gerencial do Snag, e aqui vocês teriam acesso então aos ativos dele. E 20% dos ativos do Snag estão aí, dos recursos, né, estão em ativos de tijolo, ou seja, imóveis, silos aí, galpões, enfim, alugados, né, para Boa Safra, um contrato atípico. Então, o Snag 11 está hoje sendo bastante beneficiado pelo CDI, porque os ativos que ele tem na carteira estão lastreados em CDI, CDI mais 2, CDI mais 3, né? E também ele tem uma parte ali que não que é imóvel mesmo, alugado, que vai sendo reajustado pela inflação todo ano. Então ele tem um componente ali de valorização imobiliária no seu perfil, e também essa parte aí que se beneficia do CDI, essa parte de papel, né? É um mix bem interessante, porque vai, no caso, é meio que o melhor dos dois mundos, né? Tu obtém ali a rentabilidade do imóvel, dos aluguéis, e ao mesmo tempo também tu obtém aí, surfa, né, nessa alta do CDI, isso tudo sem correr muito risco, porque o Snag é um fundo de grande qualidade, confio plenamente aí na gestão, né? E está aí, tem como lastro uma empresa de grande qualidade também. Então o Snag aí hoje me pagou R$480, mês que vem tem mais, né? E eu vou comprando aí sempre mais cotas para aumentar essa coleção, aumentar também a minha renda passiva. E o Snag aí certamente é uma parte importante aí da minha renda passiva. E agora, por fim, vamos falar de Iridium, né? Iridium, que é um fundo imobiliário, talvez aí já tenha sido um dos mais queridos, né, do mercado. Hoje está um pouco esquecido, coitadinho, né? Até porque ele andou apanhando aqui, né? Andaram batendo muito no coitado do Iridium, né? E a gente vê aqui na cotação, né, que ele vem aí de uma pegada de queda, de uma tendência de queda bem forte nos últimos anos, né? Aqui depois de bater em março de 2021 quase R$160, não estou conseguindo chegar no topo lá, chega que bateu 160,
que ele bateu perto de 160, ó. Deixa eu ver. 153 aqui, 60, não estou conseguindo chegar nas outras datas ali porque está muito pequeno. Mas enfim, depois de ter batido naquele 160, que era basicamente aí uns 50% acima do seu valor patrimonial, até mais 60, eu acho, ele veio então caindo, né? Caindo bastante. Os juros começaram a subir, subiram de um ritmo muito alto, né? E o Iridium foi tomando porrada, foi apanhando bastante aqui, com quedas atrás de quedas, né? Imagina quem conseguiu vender Iridium aqui nesse 150, né? A felicidade que não está hoje, né? De ter conseguido vender naquele momento. E o Iridium então começou a apanhar, e apanhou tanto que o coitado hoje está negociado a 91,08, acho que é o menor nível da história, um dos menores, né? Acho que aqui na greve dos caminhoneiros de 2018, ele esteve a menos, ele esteve a 89, 88, né? Mas, tirando isso, na pandemia que também ele bateu 93, mas é um dos menores níveis históricos do Iridium, né? E aqui ele está também abaixo do seu valor patrimonial, né? A gente vê aqui o valor patrimonial do Iridium está em 92,80 e o preço ao valor patrimonial 0,98. Alguém pode dizer, poxa, mas ele caiu, esse valor patrimonial ele tinha, era perto de 100, né? Vamos olhar aqui, vamos ver se tem, não tem o histórico desse valor patrimonial. Deixa eu ver. Acho que não tem aqui, né? Aqui, ó, patrimônio líquido, tem só o patrimônio líquido, não diz o por cota. Mas, enfim, o patrimônio por cota do Iridium, a gente vê que tem uma quedinha aqui, né? Chegou a bater 3.400, agora 3.380. Então, o VP, né, por cota do Iridium, ele já foi perto de R$100, né? R$101 mais ou menos, 99, alguma coisa assim, e agora está em 92,80. Por que acontece isso? Porque dentro dos fundos de CRI, esses ativos eles são marcados, né, pelo administrador, pela curva de juros futuros, né, que é lá baseada ali na NTNB, né, no IMAB, enfim, os índices aí de juros futuros, juros reais, né. E no caso o administrador ele usa a NTNB aí, esses juros reais da curva de juros para marcar os ativos. Então, como a gente viu que a NTNB, que é o Tesouro IPCA, para quem não sabe, né, ele andou caindo muito e a taxa dele disparou, para vocês terem noção, né? Quando a gente olha aqui, fevereiro, março de 2021, o Tesouro IPCA aqui, ele estava pagando mais ou menos com vencimento ali em 2035, estava pagando uns 2,5%, 3%, se eu não me engano. E hoje ele já está em 6%, quase 6,5%. Então, basicamente, a taxa dele dobrou, né? E os fundos imobiliários eles contêm uma correlação muito negativa com as taxas de juros reais, né? Os juros futuros. Então, quando os juros futuros eles abrem, né? Ou seja, esses juros aumentam, a NTNB, o Tesouro IPCA cai e os fundos imobiliários também caem, sendo que o dividend yield aumenta para fazer o rebalanceamento, realinhamento de yields, né? Afinal de contas, por que o pessoal vai querer correr risco, né, de fundo imobiliário ou de ações, enfim, se ele pode comprar aí um tesouro IPCA, enfim, e ganhar uma taxa até maior, né, uma taxa tão boa quanto, enfim, similar. Então, mais ou menos esse é o raciocínio. E como esses ativos da carteira do Iridium, basicamente a maior parte é feita de CRIs, né? Vamos ver aqui a composição da carteira do Iridium. Aqui, ó, a gente vê que 50% aqui são os FIIs, né? Ele tem FIIs também, mas ele tem aí, a maior parte da sua carteira é formada por certificados recebíveis imobiliários, né? Aqui os CRIs. Esses são os CRIs. Então, esses CRIs aqui, eles são marcados pelo administrador de acordo com os juros futuros. Então, eles seguem mais ou menos um movimento aí que vai parecido com a NTNB. Como a NTNB caiu, os juros futuros aumentaram, a cotação, né, o valor marcado desses CRIs aí do Iridium, ele também caiu, que levou aqui esse valor patrimonial por cota cair para 92,80. Mas isso aqui é definitivo? Provavelmente não. Por quê? No momento que os juros futuros voltarem a cair,
a gente vê uma valorização do Tesouro IPCA e um fechamento dessa curva, ocorre o contrário, isso aqui vai se valorizar, né? E junto também, provavelmente, a cota. Então, o Iridium hoje está apanhando bastante, né? E muito por conta dessa abertura aí da curva de juros que eu expliquei. Mas tem um outro fator aí, um agravante, né? Que não bateu, no caso, no Snag 11, né? Que a gente viu. Também não bate no Banco do Brasil, que a gente viu, mas bate bastante no Iridium, que foi aí a deflação, né? Quando a gente olha aqui o histórico de dividendos dos últimos meses do Iridium, a gente vê aqui que ele vinha numa pegada de pagar desde maio lá de 2022, 1,26, 1,35, 1,28, 1,32, 1,26, aqui veio caindo, né? Outubro pagou 0,85, aqui 0,78 e aqui 0,70. Então, a gente vê que o dividendo dele caiu bastante, né? E por que aconteceu? Porque a gente teve uma deflação, né? No Brasil aí é raríssimo, né? São raríssimos os casos de deflação no IPCA, mas a gente teve agora deflação aí por 3 meses seguidos. Isso bateu demais nos FIIs de CRI, né? Como o Iridium tem a maior parte da sua carteira aí em recebíveis que tem lastro no IPCA, né? Então, então acabou sofrendo, né? Sofrendo bastante aí com essa renda, né? E isso também, como a renda caiu, a cotação também foi jogada lá para baixo, né? Os investidores fazem muito aquela leitura de curtíssimo prazo, se o fundo bateu, caiu a renda aqui, o investidor acha que aquela renda ali em queda vai se perpetuar, ou se é porque tem uma deflação aqui nesse mês, eles acham que vai ter deflação para sempre, né? E isso cria enormes oportunidades, né? Então o Iridium aí, que já foi um fundo aí muito querido, né? Talvez aí um mais popular do mercado, um dos mais populares, a gente vê aqui pelo patrimônio líquido, né, do Iridium. Vamos ver quanto é que está o patrimônio aqui, ó. Ele é um patrimônio de 3 bi e 300, né? Então não é pouca coisa, né, pessoal? Um patrimônio muito grande que o Iridium, lá a equipe do Selegato, conseguiu construir. Então ele sempre foi um fundo aí que estava nos holofotes, mas agora apanhou bastante aí por essa junção de fatores, né? Inclusive a galera continua aí até alugando o Iridium, né? O pessoal aí está alugando a quase 10% ao ano as suas cotas aí de Iridium, apostando talvez que a queda, né, dos ativos continue, o que eu particularmente acho que não vai se confirmar, porque agora a gente está vendo aí a inflação voltando. Acho que hoje, inclusive, o IPCA, deixa eu até ver aqui, o IPCA 15 foi divulgado, né? A prévia já veio aí 0,55, acima do esperado. O IPCA também de dezembro de 2022 veio em 0,62, né? E o de novembro de 2022 tinha vindo também 0,41, né? 0,41. Então a gente vê que não tem mais aquele monte de IPCA negativo. Só que esses fundos aqui, eles têm um atraso, né? Os CRIs aqui da carteira dele, eles têm um delay ali de 2, 3 meses. Então, às vezes, para aparecer na renda, demora um pouquinho, né? Tanto é que a gente viu, a gente teve deflação aqui em julho, agosto e setembro, se eu não me engano, né? Ou foi julho, agosto, ou agosto, setembro e outubro. Mas olha como ele continuou pagando, ele estava pagando bem aqui, né? Ele só foi começar a cair a renda em outubro, novembro e dezembro. Então a tendência é que os próximos dividendos do Iridium, de outros fundos de papel também ligados ao IPCA, já comecem aí a ter uma grande recuperação nos próximos meses, né? Deixa eu até ver aqui que tá estranho, porque... ele já, na verdade, ele já até recuperou, né? A gente viu aqui, o de janeiro já veio 0,89, já foi uma recuperação, né? Então, tinha vindo 0,78, 0,70 e agora aqui último de rendimento, 0,89, já é quase aí 1% ao mês, né? Um valor mágico aí. Então a tendência é que o rendimento do Iridium e dos outros fundos aí também continuem melhorando, né? Beleza? Deixa eu ver se tem algumas mensagens, algumas perguntas antes da gente encerrar. Vamos ver aqui. Boa noite. Como é calculado o preço teto da Suno? Victor Valdez. Bom, Victor Valdez, depende das análises, né,
depende na verdade, das premissas utilizadas pelos analistas, né? Então tem ativos que a gente faz, que eles fazem a precificação com base no fluxo de caixa descontado, dividendos descontados, ou mesmo análise de múltiplos, comparação de pares, né? Então depende muito desses fatores, né, das premissas utilizadas. Mas em geral, o preço teto ele é o preço justo, acrescido e descontado, né, de uma margem de segurança. Aí pode ser 20%, 15%, depende aí do critério do analista. Interessante e importante sempre analisar os relatórios lá da Suno, né, que são sempre muito completos e mostram esses cálculos ali na íntegra. Clodoaldo mandou aqui, KNCA 11 é melhor, acho que ele se referiu aí ao Snag 11, né? Eu discordo do Clodoaldo, não que o KNCA seja ruim, mas eu vou explicar o porquê, para mim, o Snag ele é melhor. Vamos dar uma olhada no KNCA aqui. Olha aqui o KNCA, será que tem? Aqui, ó, KNCA. Então, KNCA a gente está vendo que ele está com pagamentos até mais interessantes, né, do que o Snag, né? Porém, né, quando a gente olha aqui alguns indicadores desse fundo, a gente vê já que ele está acima do valor patrimonial, né? Então, ele tem hoje um valor patrimonial de 102,10 e ele está pagando 1,08. Ele está, na verdade, sendo negociado a 1,08. Então, ele está com um ágio sobre o valor patrimonial. Isso já me desagrada um pouco, né? Já quando a gente olha para o Snag 11, a gente vê que ele realmente está pagando menos, né? Ele está pagando 1,20 mais ou menos, mas ele está aqui em linha com o valor patrimonial. Na verdade, isso aqui, esse valor patrimonial dele está até um pouquinho distorcido, deve atualizar aí, porque está mais próximo aí do 102. Mas aqui ele está hoje negociado a 100,80, então ele está com um pouquinho de desconto sobre o valor patrimonial. E também tem um outro ponto que eu tinha comentado, né, também, o Snag 11 ele tem um imóvel também, né, dentro do seu portfólio. O KNCA não. Então o que acontece? Quando a Selic começar a cair, a tendência é que o KNCA, né, ele tenha uma queda no rendimento muito mais intensa do que o Snag 11. Por quê? Porque essa parte do imóvel, do aluguel do imóvel, ela vai continuar pagando a mesma coisa, independente de Selic cair, Selic subir, e na verdade ele vai até aumentando, porque vai tendo reajustes, né, contratuais ali daquele aluguel. Tá? Então a tendência é que, e também assim tem um fator que esse imóvel, essas fazendas, esses ativos lá do agronegócio, eles vão se valorizando, então isso vai aumentando esse valor patrimonial aqui ao longo do tempo. Tá? Então não estou dizendo que o KNCA seja ruim, na verdade, longe disso, acho que eles estão fazendo um bom trabalho lá, mas eu particularmente eu prefiro o Snag 11 por esses fatores, né? Tá um pouquinho mais descontado aqui no valor patrimonial, e tem também ativo de tijolo lá que tende a se valorizar bastante no longo prazo. E claro, também tem um principal fator ali que para mim, um dos principais, é que ele tem contraparte, né? A contraparte dele é a Boa Safra, que é uma empresa aí, vou até dar uma olhada aqui com vocês, ó, Soja 3, eu inclusive sou acionista dessa empresa, e é uma empresa aí que é um espetáculo, né, em termos de rentabilidade, né, uma empresa aí que a gente olha os indicadores, né, tem um ROI aí de 16%, que é muito bom, é uma empresa lucrativa, né, vamos ver aqui a lucratividade da Boa Safra, olha só como ela cresce aqui, né, de prejuízo, 7 milhões, depois saiu para 26 milhões, 70 milhões, agora 127 milhões, ela cresce que nem um foguete, então, é uma empresa que gera muito caixa, muito rentável. Eu tenho ações da Boa Safra, tenho também cotas do Snag, gosto de ter, adoro ter a Boa Safra como um devedor, porque isso aqui é muita segurança, né? Muito tranquilo, é uma empresa aí de grande qualidade. Beleza? Bom, pessoal, a nossa live aqui é marcada para ter ficar em meia hora, mais ou menos, a gente já está passando, né? Já está chegando em 40 minutos. Vou pegar mais uma pergunta, mais duas perguntas aqui eu vou pegar e a gente encerra. O Fabrício comentou, por que Snag pagou hoje, esse SNCI vai pagar amanhã? Não era tudo no mesmo dia, né? De fato, né, o Snag 11 e o SNCI pagavam o SNFF também no mesmo dia, mas o time de gestão, se eu não me engano, preferiu ali fazer uma mudança ali no dia de pagamento para ter um fluxo ali a mais para o investidor. Mas eu, inclusive, eu vou
até trazer esse ponto aí para eles para entender melhor, para ver se é isso. Qualquer coisa eu trago aí para vocês uma atualização. Deixa eu ver o que mais. O Matheus pediu para fazer uma comparação do RZTR com Snag 11. O RZTR e o Snag 11. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo aqui? Acho que estão vendo, né? Não, na verdade, o comparador aqui, ele tem que fazer login, né? Agora eu não estou logado. Bom, vamos ver aqui, RZTR11. O RZTR11, primeiro, pessoal, ele não é um fiagro, tá? Ele é um fundo imobiliário que tem lastro aí em fazendas, né? Porém, ele não é ele não é propriamente dito um ativo de tijolo, né? Por quê? Porque apesar de ele ter ali o lastro dessas fazendas, essas fazendas estão tomadas em garantias, na verdade, eles utilizaram as terras, né, como garantia para ceder aí empréstimos para os produtores rurais, desculpa. Então, ele é um fundo que no fim das contas, ele é meio que como se fosse um título pré-fixado, né? Em torno ali, ele pagar em torno de 10, 11% ao ano, mais ou menos. E ele vinha pagando muito bem, né? Como a gente vê aqui, 1,25 por cota, e agora caiu bastante a renda dele, né? Para 86 centavos. Muita gente se preocupou, inclusive, o que aconteceu com essa renda, né? E isso também jogou a cota dele lá para baixo. A cota dele vinha negociando ali, se a gente olhar, né, nos últimos 30 dias, ia negociando em torno de R$100, até mais, né? Chegou ali a 105, 106 por aí, e caiu para 92, né? Muito aí por conta justamente dessa queda da renda, que nada mais é do que a renda recorrente dele, né? Acontece que aqui atrás, né, mais ou menos aqui final de 2021, o fundo RZTR fez uma venda de uma terra, né? Fez uma venda de uma fazenda. E no caso, ele conseguiu ter um lucro muito grande com essa venda, com esse trade aí de terra. Isso liberou um fluxo de caixa bom para eles, né, para ele conseguir aumentar a renda. Olha como eu vinha pagando 80 centavos, 85, 70, 90, 95, aumento da Selic, né? Depois ficou em 1,25. Ele ficou pagando 1,25, 25 e agora voltou para 0,86. Por quê? Porque o lucro dessa venda, desse trade aí da fazenda, ele foi totalmente distribuído. E agora, então, o fundo volta aí para a sua normalidade, né? Então, aqui entre RZTR11 e Snag11, nada contra também aqui o RZTR11, mas eu prefiro o Snag11, porque paga mais, também tem um tijolo, e na verdade o tijolo do Snag11 é dele mesmo. Aqui no RZTR não é bem dele, porque está sendo só concedido como uma garantia e depois ele volta, né, para o proprietário, depois da dívida ser paga. E no fim das contas aqui, o RZTR ele tem muitos clientes ali que talvez não sejam, na verdade, talvez não, eles não são do mesmo porte da Boa Safra, não tem a mesma segurança, né? Então, eu me sinto muito mais seguro aí com Snag 11, inclusive que ele está pagando muito mais, né? Agora, nesse momento, se a gente considerar 86 centavos que o RZTR está pagando a 92,29, dá aí um dividend yield mensal de 0,93. Não é ruim, né, pessoal? Mas se a gente olhar ali o Snag 11 pagando 1,19, eu fico com o Snag 11. Beleza, pessoal? Então a gente já bateu aqui o nosso horário, na verdade já ultrapassamos bastante aqui o nosso horário. Só lembrando, tá rolando aí uma promoção, né, imperdível, 30% off aí no pacote Suno Fundos Imobiliários, link tá aí na descrição. E quem assinar até hoje à noite vai levar um grupo fechado no Telegram e também o meu curso Viva Dividendos de forma totalmente gratuita, né? Então aproveitem aí, aproveitem aí, o link está na descrição, é só assinar, 30% de desconto, 17 e pouco aí por mês, é um valor irrisório frente ao valor que vocês vão levar, né? Alguns dos melhores fundos imobiliários estão ali, é só seguir a carteira e ser feliz. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí pela companhia de todos vocês e nos vemos aí semana que vem, nas próximas semanas, 20 horas agora, toda terça-feira. Um abraço, valeu!